Episódio 36, página 179 do livro Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Agora que todo mundo fez as pazes com agora, todo mundo tá amigo do agora, a gente pode seguir o próximo tópico, o paradoxo do tempo. Na superfície, o momento presente é o que acontece. Na superfície, o momento presente é o que acontece. Superfície. Uma vez que os eventos mudam sem parar, parece que cada dia da nossa vida é formado por milhares de momentos em que coisas diferentes ocorrem. O tempo é considerado uma sucessão interminável de momentos, alguns bons, alguns maus. Ainda assim, se observarmos mais de perto, isso é, por meio da nossa sensação pessoal imediata, veremos que, na verdade, não há muitos momentos, mas somente este momento. A vida é sempre o agora. O agora. Agora. Agora de novo. Agora de novo. Toda a nossa vida se desenrola nesse constante agora. Até mesmo os momentos do passado e do futuro só existem quando nos lembramos deles ou os antecipamos no agora. E fazemos isso pensando sobre eles no único momento que existe. Este. Então, por que parece que há muitos momentos? Por que o momento presente se confunde com o que acontece? Ah, tá, ele tá respondendo. Então, por que parece que há muitos presentes? Muitos momentos. Porque o momento presente se confunde com o que acontece, com o conteúdo. O espaço do agora se embaralha com o que ocorre nesse espaço. A mistura do momento presente com o conteúdo dele faz surgir não só a ilusão do tempo, como a ilusão do ego. Eu vou repetir, porque ficou um pouco confuso para mim. Então, por que parece que há muitos momentos? Porque o momento presente se confunde com o que acontece, com o conteúdo desse momento presente. O espaço do agora se embaralha com o que ocorre nesse espaço. O espaço do agora se embaralha com o que ocorre nesse espaço. A mistura do momento presente com o conteúdo dele faz surgir não só a ilusão do tempo, como a ilusão do ego. Engraçado que ontem eu estava refletindo sobre isso, sobre tempo e ego. Que o tempo tá muito, o ego tá muito correlacionado com o tempo. Talvez se não existisse tempo, essa delimitação de tempo, talvez não existisse ego. Ou não tão profundamente quanto ele existe. Mas esse é um assunto muito mais profundo. Que eu passei horas com meu companheiro aqui falando sobre isso. Então não vou entrar nisso não, vamos seguir, que a gente vai entender junto aqui. Existe um paradoxo nesse caso. Por um lado, como podemos negar a realidade do tempo? Precisamos dele para ir de um lugar a outro. Preparar uma refeição, comprar uma casa, ler um livro. Necessitamos dele para crescer, para aprender coisas novas. Qualquer coisa que façamos parece tomar tempo. Tudo está sujeito a ele. E no fim das contas, esse maldito tempo tirano, entre aspas, uma crença que muita gente tem, né? Esse maldito tempo tirano, como diria Shakespeare, acabará nos matando. Poderíamos compará-lo a um rio revolto que nos carrega em suas águas ou a um fogo incontrolável que a tudo consome. Certa vez encontrei-me com velhos amigos, uma família com a qual eu perdera o contato havia muito tempo, e fiquei chocado quando os vi. Quase perguntei: vocês estão doentes? O que aconteceu? Quem fez isso com vocês? A mãe, que andava apoiada numa bengala, parecia ter encolhido, o rosto todo enrugado. A filha, que cheguei a ver cheia de energia e entusiasmo, animada pelas expectativas da juventude, agora parecia cansada, esgotada, depois de criar 3 filhos. Então me lembrei, quase 30 anos tinham se passado desde o nosso último encontro. O tempo havia feito aquilo com eles. Ai, não espirrei. E tenho certeza de que meus amigos ficaram igualmente chocados quando me viram. Tudo parece estar sujeito ao tempo. Ainda assim, tudo acontece no agora. Esse é o paradoxo. Tudo parece estar sujeito ao tempo.
mas ainda assim, tudo acontece no agora. Esse é o paradoxo. Sempre que vemos um grande número de evidências circunstanciais para a realidade do tempo, como uma maçã murcha, nosso rosto no espelho comparado à nossa aparência numa fotografia tirada 30 anos antes, porém, nunca encontramos uma evidência direta. Jamais vivenciamos o tempo em si. A experiência que temos, invariavelmente, é a do momento presente, ou melhor, o que ocorre nele. Se nos basearmos apenas nas evidências diretas, então o tempo não existe, e o agora é tudo o que existe, sempre. Se nos basearmos apenas nas evidências diretas, então o tempo não existe. Apenas o agora existe. O agora é tudo o que existe, sempre. É incrível, né? A gente tem uma coisa tão forte do tempo que ele rege tudo, né? Ele é um deus, né? Deus Cronos, ele rege toda a nossa sociedade. Tudo é em torno do tempo. E se a gente para pra pensar que ele não existe, que só o que existe é o agora, que essa coisa de tempo, né? Anos, dias, meses, isso foi criado pelo homem para tentar organizar minimamente a vida. É meio louco, né? Que a gente passe a vida toda correndo atrás de algo que talvez não exista. Eliminando o tempo. Não podemos transformar nossa libertação do ego numa meta futura e depois tentar alcançá-la. Tudo que obtemos com isso é uma insatisfação maior, mais conflito interior, porque sempre vai parecer que ainda não conseguimos chegar lá, que ainda não atingimos esse estado. Quando estabelecemos a liberdade do ego como nosso próprio futuro, quando estabelecemos a liberdade do ego como nosso propósito futuro, nós nos damos mais tempo, e mais tempo corresponde a mais ego. Quando a gente fica deixando as coisas para fazer depois, está só aumentando o nosso ego. Mais tempo corresponde a mais ego. Jesus amado, vamos lá. Devemos observar com cuidado para ver se nossa busca espiritual é uma forma disfarçada de ego. Até mesmo a tentativa de nos livrarmos do eu pode ser uma procura mascarada por mais tempo, se essa libertação for transformada num objetivo futuro. Dar mais tempo a nós mesmos é exatamente isso, conceder mais tempo ao eu. O tempo, ou seja, o passado e o futuro, é aquilo de que o falso eu fabricado pela mente, o ego, vive. E o tempo está na nossa mente. Ele não é algo que tem uma existência objetiva ali fora. O tempo está na nossa mente, ele não é algo que tem uma existência objetiva ali fora. O tempo é uma ideia que alguém criou e todo mundo... Eu não sei se foi isso não, tá? Tem que estudar sobre a origem do tempo, como é que começou isso, a gente contabilizar o tempo. Mas vamos supor que tenha sido isso. Alguém criou e todo mundo acreditou e a gente passa a eternidade vivendo a partir disso. É uma estrutura mental necessária para a percepção sensorial, indispensável pelos propósitos práticos, mas também é o maior obstáculo ao autoconhecimento. O tempo é a dimensão horizontal da vida, a camada superficial da realidade. E há ainda a dimensão vertical da profundidade, à qual só teremos acesso através do portal do momento presente. Assim, em vez de nos concedermos tempo, devemos removê-lo. Retirar o tempo da nossa consciência é eliminar o ego. É a única prática espiritual verdadeira. Gente, eu tô impressionada, porque ontem eu tava falando exatamente disso e eu não me lembrava que estava aqui no livro. E agora eu tô lendo, tipo assim, praticamente repetindo palavras que a gente falou ontem. Quando falo da eliminação do tempo, não estou, é claro, me referindo ao tempo do relógio, que é usado com propósitos práticos para marcar um encontro ou planejar uma viagem. Seria quase impossível atuar neste mundo sem esse tempo convencional. O que estou propondo é a eliminação do tempo psicológico, que é a preocupação interminável da mente egóica com o passado e com o futuro, e sua resistência a entrar num estado de unicidade com a vida e viver alinhada com a inevitável condição do momento presente de ser o que é. Sempre
sempre que um não habitual à vida se transforma num sim, toda vez que permitimos que esse momento seja como ele é, dissolvemos tanto o tempo quanto o ego. Para que o ego sobreviva, ele deve tornar o tempo, o passado e o futuro mais importante do que o momento presente. Para o ego, é impossível ser amistoso com o agora, a não ser por um breve instante logo após obter o que deseja. Contudo, nada consegue satisfazê-lo por muito tempo. Assim que ele se converte na nossa vida, existem duas maneiras de sermos infelizes. Não alcançarmos o que desejamos é uma, alcançarmos o que desejamos é outra. Olha, porque ele está falando que existem, assim que ele se converte na nossa vida, que o ego se torna a nossa vida, existem duas maneiras de sermos infelizes. Não alcançarmos o que desejamos é uma maneira, alcançarmos o que desejamos é a outra. Ou seja, mesmo que a gente alcance o que a gente deseja, a gente vai permanecer infeliz, né? Se o ego se converter na nossa vida. O agora assume a forma de qualquer coisa ou acontecimento. O agora assume a forma de qualquer coisa ou acontecimento. Enquanto resistimos a isso internamente, a forma, isso é, o mundo, é uma barreira impenetrável que nos separa de quem somos além da forma, que nos afasta da vida única sem forma que nós somos. Quando dizemos um sim interior para a forma que o agora adquire, ela própria se torna uma passagem para o que não tem forma. A separação entre o mundo e Deus se dissolve. Tá. A separação entre o mundo e Deus se dissolve. Que lindo. Eu tô voltando muitas vezes porque eu não sei pra vocês, assim, mas pra mim isso é um assunto tão complexo. É uma coisa tão pré-determinada, essa coisa do tempo, de como a gente vê o tempo, do passado, do futuro, que pensar em dissolver isso, em existir sem ter isso como base, como guia, é muito doido. Parece que a gente tem que recodificar, né? Atualizar o nosso sistema para a gente conseguir entender isso. Quando reagimos à forma que a vida assume no momento presente, tratando o agora como um meio, um obstáculo ou um inimigo, fortalecemos nossa própria identidade formal, o ego. Disso resulta a atitude reativa do ego. Ele se vicia em reagir. Quanto maior nossa disposição para manifestar uma reação, mais vinculados nos tornamos à forma. Quanto maior a identificação com ela, mais forte é o ego. Nosso ser, então, deixa de brilhar através da forma, ou só faz isso vagamente. Por meio da não resistência à forma, né? Aquilo que está acontecendo no momento, que a gente vê no externo. Por meio da não resistência à forma, aquilo em nós que se encontra além da forma emerge como uma presença de total abrangência, um poder silencioso muito maior do que a identidade de curta duração que temos na forma, a pessoa. Ele é mais profundamente quem nós somos do que qualquer outra coisa no mundo da forma. Seguimos. O sonho e aquele que sonha. Eu botei um tanto de seta nesse aqui que eu vou começar a ler agora, então deve ser interessante, vamos ver. A chave para o poder maior do universo é a não resistência. Por meio dela, a consciência, o espírito, é liberada do seu aprisionamento na forma. A não resistência interior à forma, o que está no externo, a qualquer coisa ou acontecimento, é uma negação da realidade absoluta da forma. Quando a gente não resiste a qualquer coisa ou acontecimento, que ele chama de forma, tudo que acontece externamente, a gente está negando a realidade da forma. A gente não acredita nela. A gente se entende como um ser muito maior, esse poder absoluto, silencioso, a consciência, o espírito. Então, a não resistência ao que acontece faz com que a gente negue a forma. A gente não acredita. A gente entende que a gente faz parte de algo muito maior. A gente não cai nessas armadilhas, assim, nessas mentirinhas que o ego conta pra gente de que aquilo vai ser bom ou ruim pra gente.
A gente confia em uma inteligência muito mais profunda. A resistência faz com que o mundo e seus elementos pareçam mais reais, mais concretos e mais duradouros do que eles são, incluindo nossa própria identidade formal, o ego. Ela atribui ao mundo e ao ego um peso e uma importância tão grandes que isso nos faz levar tudo muito a sério, até nós mesmos. O teatro criado pela forma é então erroneamente percebido como uma luta pela sobrevivência. E quando temos essa percepção, ela se torna nossa realidade. As muitas coisas que acontecem, as numerosas formas que a vida assume, são de natureza efêmera. Todas elas são fugazes. Coisas, corpos e egos, acontecimentos, situações, pensamentos, emoções, desejos, ambições, medos, conflitos, eles surgem, fingem ser da maior importância e antes que possamos conhecê-los, já se foram, dissolvidos na imaterialidade da qual vieram. Será que chegaram a ser reais? Será que conseguiram ser mais do que um sonho? O sonho da forma? Quando acordamos de manhã e o sonho da noite se dispersa, dizemos: ah, foi apenas um sonho, não era real. Mas algo no sonho deve ter sido real, caso contrário não poderia ter acontecido. Quando a morte se aproxima, podemos olhar para trás e imaginar se nossa vida não foi simplesmente mais um sonho. Até mesmo agora podemos relembrar as férias do ano passado ou a briga da véspera e ver que são muito semelhantes ao sonho da noite anterior. O sonho existe, assim como existe aquele que sonha. O sonho é uma encenação de curta duração das formas. O sonho é uma encenação de curta duração das formas. É o mundo, real apenas de modo relativo e não absoluto. E há aquele que sonha. Ele é a realidade absoluta, na qual as formas vêm e vão, mas não é a pessoa. A pessoa é parte do sonho. Aquele que sonha é o substrato em que o sonho aparece, aquilo que o torna possível. É o absoluto por trás do relativo, o eterno por trás do tempo, a consciência dentro da forma e por trás dela. Aquele que sonha é a consciência em si mesma, é quem nós somos. Acordar dentro do sonho é nosso propósito agora. Quando estamos despertos dentro do sonho, o conflito criado pelo ego nesse mundo chega ao fim, enquanto um sonho mais benigno e maravilhoso surge. Essa é a nova Terra. Arrepiei aqui. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.